Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados. E lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupado? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último a mesma quantia que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o texto começa dizendo: o reino dos céus é como a história que Jesus acabou de contar. O reino, a vida plena, a salvação. Deus não reservou um pacote de felicidade mais para um do que para outro. A felicidade, a vida plena, a salvação é para todas as pessoas. Seja quem começou mais cedo, seja quem está começando agora. Jesus parte de uma realidade. É verdade que, naquela época, 70% das pessoas, principalmente das cidades governadas pelo Império Romano, além de trabalhar na condição de escravos, realmente eram poucas as condições de trabalho. Da mesma forma que aquele homem saiu desde cedo até o final da tarde e encontrou gente desocupada. Como também no nosso país, como tem crescido o desemprego. E o que significa uma pessoa desempregada, o que significa uma pessoa não ter o alimento, o pão de cada dia. É necessário implementar uma política que realmente incentive a oportunidade de trabalho a todas as pessoas, principalmente ao jovem. Jesus parte desta realidade para falar da graça de Deus, do amor de Deus. Porque muitas vezes corremos o risco de achar que a salvação está para quem está mais tempo no caminho de Deus. E Jesus simplesmente vai dizer:
A salvação está para todos, desde que, uma vez chamado por Deus, nós sejamos a resposta do chamado de Deus. Uma palavra que o Evangelho traz aqui hoje é a palavra inveja. Há pessoas que acham que são donas de Deus. Há pessoas que são donas da salvação. E Deus não cabe em nossas mãos. É muita pretensão do ser humano querer controlar Deus, querer controlar a graça de Deus. E Jesus vai dizer, você está com ciúme, com inveja? Por acaso não posso fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? O que é a inveja? É a dor de cotovelo, é a tristeza frente àquilo que está dando certo na vida do outro. Eu não posso ver o outro feliz, que aquilo me incomoda. E é um mal de pessoas frágeis. É um mal de pessoas que realmente são limitadas e às vezes pode ter o que quiser. Mesmo assim, contagiadas por esse mal, pode provocar outros males às pessoas. Que a gente possa escutar aquilo que diz Jesus. Às vezes poderemos até ser os primeiros, mas pela forma como nos comportamos, passamos a ser os últimos. E há últimos que realmente passam a ser os primeiros. Que saibamos ser solidários com a realidade de desemprego do nosso país, na nossa realidade também próxima, mas que sejamos, acima de tudo, pessoas que acolhem o amor, a graça de Deus e que fazem da nossa vida uma forma tão fraterna de viver, que a alegria do outro também passa a ser a minha alegria. Deus é bom para com todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é